Bom dia, crianças! Hoje nós vamos falar um pouquinho de solos. Esse conteúdo é uma parte dos capítulos 7 e 8. Então, a primeira coisa é, para que os solos servem? Eu tirei algumas fotos de diferentes ambientes que os solos são diferentes. Esse lugar aqui, o Amantiquir, lá em Campos do Jordão, ele é um jardim que tem vários jardins lá dentro, representando os jardins do mundo todo. E esse daqui era um labirinto vivo. Então a gente conseguia entrar dentro do ambiente até sair do outro lado. E esse solo é um solo característico da época imperial na Inglaterra, onde os castelos tinham esses labirintos nos seus jardins. Aqui a imagem, né? Esse aqui é um labirinto mais baixinho e aqui outros tipos de jardim. E aqui um outro tipo de jardim com outro tipo de solo, que são aqueles solos mais secos, com menos quantidade de água, de ambientes que tem pouca chuva. Então tem espécies de plantas que sobrevivem nesse ambiente, como os cactos. O que é o solo? O solo é a camada superficial da crosta terrestre. Nós vimos na aula anterior que nós vivemos na crosta, que é a camadinha de cima do planeta Terra. E nele nós temos os solos. E o ser humano faz várias atividades nesse solo. Então, por exemplo, é onde nós fazemos as práticas agrícolas, da onde nós tiramos alimento, matéria-prima para a construção de móveis, matéria-prima para retirar a essência de perfumes. É onde nós cultivamos árvores e plantas que nós usamos na fabricação de medicamento, de madeira, de combustíveis. Gente, essa aqui é uma imagem de um solo com uma plantação de eucalipto. Olha aqui a proporção, né, do homem com o tamanho da árvore. E do eucalipto nós conseguimos tirar celulose para fazer papel. Nós conseguimos tirar óleos essenciais, que são substâncias que vão dar o cheiro do produto de limpeza, de alguns produtos alimentícios, de perfumes e remédios. Como ela tem bastante madeira, nós conseguimos fazer tábuas, vigas e postes. Então, só de um tipo de plantação, nós temos vários produtos que nós usamos no nosso dia a dia. Só que a gente tem que prestar atenção, porque se a gente destruir esse solo, nós também ficamos sem a base para plantar, e sem a plantação nós ficamos sem isso. Então, nós temos que achar um equilíbrio entre o uso e o prejuízo que nós causamos a esse solo, para a gente não prejudicar a natureza. É onde tem a criação de animais. Gente, observa que isso também interfere o solo, tá? Pastos em que os animais pisam muito, a grama cresce pouco, o mato também. E esse solo, ele também tem que ter nutrientes para ter a vegetação, né, para o boi se alimentar. É o que fornece para nós matéria-primas como areia e argila, que nós usamos, por exemplo, em construções. Lembrando que a construção também está em cima do solo. É onde nós alteramos a paisagem para construir estradas e rodovias. Ó, dá para ver claramente aqui que isso daqui foi cortado. E é, inegavelmente, um lugar de lazer, né? Muito gostoso passear num ambiente fresco. Num dia de calor, um ambiente cheio de árvores, sombras, é muito mais gostoso. E abaixo desse solo nós temos o subsolo, que é a camada mais espessa, mais grossa, com pedaços maiores de rocha. E é da onde nós também, por exemplo, extraímos água, né? No lençol freático, essa reserva de água abaixo do solo. Então, é um local da onde nós tiramos isso, por exemplo. Ou então de uma gruta. São coisas que estão no subsolo. É da onde nós tiramos minérios, como pedras preciosas. E é da onde nós tiramos, por exemplo, o petróleo. Aqui a gente tem uma plataforma de exploração que está explorando embaixo do solo. Gente, uma dica de série, When Calls the Heart, é uma cidade em que ele vai apresentar no começo da série a atividade mineradora na cidade. Eles têm uma mina e a cidade depende dessa mina para exploração do carvão mineral. E aí depois, com o passar da série, a cidade muda a atividade e ela passa a ser uma cidade de madeira, com serralheria e tal. As duas explorações
são do solo. E como esse solo se formou? O solo, ele é resultado de várias transformações que ocorreram no passado e que levou um tempão para ela ter esse resultado atual, mas que ela continua a ocorrer e que lá na frente ela vai ter uma consequência do que for feito com esse solo durante esse período. Todo solo começa com o que nós chamamos de rocha-mãe, que é o material original da crosta terrestre. E ele vai sendo alterado pelo clima, pelas atividades dos seres humanos e tal, e vai ter uma parte mineral ou inorgânica, que não tem participação dos seres vivos, como uma rocha desgastada e tal, que vai gerar esse solo. Quem é que vai fazer essa alteração é o que nós vimos na aula anterior, o intemperismo, que são os fatores ambientais que vão atuar nessa rocha-mãe, como a chuva, o vento, o frio, o calor, tudo isso vai interferir no solo. É fácil, gente, você olha no jardim, o jardim está com uma aparência. Se ficar muito calor, muitos dias de sol sem chuva, o solo fica de um jeito. Se chover demais, o solo fica de outro. Então, são todos fatores que alteram esse ambiente. E temos a fração orgânica, que é a parte que os seres vivos contribuem com o solo. Então, os seres vivos que liberam as fezes, a urina, que decompõem uma planta que morreu, um fruto que caiu. E aí o solo, de acordo com a composição dele, ele vai ter uma cor diferente. Quanto mais escuro o solo, mais matéria orgânica, quer dizer que ele tem mais nutrientes, é um solo mais fértil. Então aqui, ó, um solo primitivo com uma rocha-mãe muito grande. Aí os fatores ambientais, crescimento de plantas e tal, vão alterando o solo. Crescimentos maiores das plantas, as raízes, e ao longo do tempo isso daqui vai ficando alterado. O solo, ele é composto de algumas substâncias. Então, ele tem substâncias sólidas, que são os minerais ou inorgânicas, que é o que vem das rochas, não tem participação dos seres vivos. Ele tem a parte orgânica, que é a parte dos seres vivos. Ele tem a água, que é o que vai dissolver essas substâncias, vai ser absorvido pelas plantas para fotossíntese. E ele tem o ar, que vai fornecer oxigênio para a raiz dos vegetais e tal. Da matéria inorgânica, gente, nós temos água, ar, minerais. E aqui eu vou dar um exemplo para você. Um solo de argila é um solo que os grãozinhos dele são bem pequenininhos. Olha só a espessura do grão. Um solo de silt, ele é um pouquinho maior que o da argila. E o de areia é maior. E o que isso tem a ver com a característica do solo? Um solo de argila, ele tem as substâncias tão pequenas que ele é um solo bem mais compacto, com menos espaços para a água infiltrar e tal, do que um solo de areia. Porque na areia os grãos são maiores, então o espaço entre eles é maior. Tá aqui, ó, comparando a argila, o silt, que é o intermediário, e a areia. E a matéria orgânica são provenientes dos seres vivos, que vêm até o solo através dos micro-organismos, minhocas, insetos e restos de organismos que foram decompostos ali por fungos e bactérias. E isso gera o humus. O humus é um material com nutrientes do solo. E a decomposição desses seres vivos que morreram no solo, ou de um pedaço de planta, ou de um fruto, ele devolve nutrientes para o solo. Então, ele é como se reciclasse. É como se um dia o material do solo tivesse sido usado para fazer aquele ser vivo e agora ele foi depositado de novo para o solo para ser usado por outro ser vivo. Então, aqui, ó, a laranja, se ela apodreceu e caiu do pé, no chão os fungos e as bactérias vão decompor essa laranja, os nutrientes dela voltam para a natureza para ser utilizado por outros seres vivos. E o resultado disso é um material de composição escura, denominado humus, cheio de nutrientes que a gente pode utilizar numa horta, por exemplo. Solos com minhocas, centopeias e formigas, eles indicam que o solo é mais nutritivo para a planta, porque esses animais eles vão se movimentar pelo solo, eles vão misturar os nutrientes e eles vão abrir espaços para o ar circular melhor. Então, fica melhor para a planta se desenvolver nesse ambiente, é um solo mais fértil.
As minhocas, elas vão se alimentar dos restos orgânicos que ficaram na terra e elas vão eliminar isso nas fezes. E aí as bactérias vão decompor isso, produzindo o adubo natural, além delas se movimentar e misturar os nutrientes e abrir espaço para o oxigênio. Gente, como eu falei, dependendo da composição do solo, o solo tem espaços entre os grãos. Então esse daqui é um solo cheio de areia, então entre os grãos tem mais espaço, ele é mais poroso. E esse aqui é um solo de argila, que entre os grãos tem menos espaço. E no que isso interfere? Isso interfere na permeabilidade do solo, que é a capacidade de permitir a movimentação da água pelos espaços existentes entre os grãos sólidos ou poros do solo. E ele influencia na compactação. Então, por exemplo, gente, um solo de areia, ele tem mais espaço entre os grãos e a água consegue passar mais rápido. Porém, a água não fica presa, porque ela escorre. Então, ele retém menos umidade. É a areia da praia. Se você pegar o baldinho e jogar água na areia, você vai ver que a água some rapidamente. O solo argiloso, ele é menor, então ele tem menos espaço, então a água passa com mais dificuldade. É um solo que ele retém mais a umidade. Então aqui, ó, um solo arenoso, depois de molhar, a água escorre rapidamente. E um solo argiloso, depois de molhar, a água retém bastante água ali, ele fica por mais tempo encharcado. E aqui é uma comparação de 3 solos com vegetação, só com resto de folha seca, graveto, e só com a terra. Né? Você observa, como eu já tinha falado para vocês, que a vegetação ela tem uma raizinha, como se ela abraçasse esse solo, e ela retém as partículas do solo aqui, então a água escorre por ela sem levar partículas. Isso daqui aqui é um pouquinho menor, então já sai um pouquinho, mas quando não tem proteção, o solo vai sofrendo essa erosão, ó, abre um buraco de onde a água caiu, saíram partículas de terra aqui, porque não tinha nenhuma proteção nisso. Então, tudo isso influencia no ambiente que eu vou ter para poder ter uma plantação e tudo mais. Se a água infiltrada ela encontrar uma camada impermeável, ela acumula e forma, por exemplo, um lençol freático, que é a reserva de água subterrânea. E a água dissolve substâncias no solo, ela permite que as raízes das plantas absorvam para fazer fotossíntese, os animais que vivem ali utilizam. Então, um solo que consegue reter água é um solo útil para a parte da agricultura e da pecuária e do desenvolvimento do próprio solo. E nós, no nosso dia a dia, nós costumamos alterar essa permeabilidade do solo. Aqui nós temos um solo, gente, que eram comuns nas cidades antigamente, que é o chão de paralelepípedo. E aqui nós temos o asfalto. O paralelepípedo, ele é muito criticado porque ele faz barulho dentro do carro, atrapalha ouvir rádio e tal. Só que observa que entre as pedras do paralelepípedo, ele tem uma terra, uma areia. Então, quando chove, a água escorre por ele muito mais facilmente do que no asfalto. O asfalto, ele precisa dos buracos para essa água entrar. E quem são esses buracos? São os bueiros. Mesmo assim, tem regiões de cidades em que as populações reclamam que os bueiros atrapalham no estacionamento e tal, então eles diminuem o número de bueiros. O que acontece? Quando chove demais, a água não tem para onde escorrer e o resultado é um ambiente com enchente. E aí a água demora para escorrer porque ela não encontra um lugar para infiltrar, e aí a gente tem todos os danos causados dessa alteração do solo no nosso dia a dia. Galera, na sequência vamos continuar falando de solos, então clica aí no próximo vídeo.